Então, Pai, fala conosco. Essa é a nossa oração. Que não haja em nós nenhum impedimento, mas que o Senhor alcance, Pai, as profundezas da nossa alma. No nome de Jesus, é o que pedimos. Amém. Bom, irmãos, não me envergonho do Evangelho. A gente tem hoje mais domingo que vem para conversar sobre esse tema. E eu confesso para vocês que eu estou muito feliz em falar sobre esse assunto, né? Tem falado sobre o centro da nossa fé, sobre a pedra fundamental da nossa fé, que é... A gente entende que a nossa igreja toda é centrada no Evangelho, a nossa prática é centrada no Evangelho, a nossa vida precisa ser centrada no Evangelho, e a nossa participação na esfera pública precisa ser centrada no Evangelho. Então a gente tem conversado sobre esse assunto, e hoje nós vamos ainda, e domingo que vem, para encerrar, a gente vai falar sobre isso. E, Bela, vai para frente isso. A gente já viu, né, essa citação aí do Karl Barth, ele falando que o Evangelho não é uma verdade ao lado de outras verdades. O Evangelho é a verdade que questiona todas as demais verdades. O Evangelho não é a porta, mas é a própria dobradiça. O Evangelho, então, é a única bandeira que a igreja levanta. Aquele que se entrega sem reserva às reivindicações temporais de uma nação, de um partido ou de uma classe, está oferecendo a César o que de todas as coisas, mais enfaticamente, pertence ao próprio Deus. Foi Jesus que traçou uma linha. Essa linha do que é público, né? Da política, do poder político, militar, e a espiritualidade, a vida da igreja foi traçada por Jesus, lembra? Naquela oportunidade que a gente já viu também, Jesus então disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi Jesus que estabelece então essa linha divisória no meio, e que a gente deve tomar cuidado para que isso para que nada invada o lugar um do outro, né? César é César, Deus é Deus. A César aquilo que a imagem de César pede, e a Deus aquilo que a imagem de Deus exige enquanto Deus. E a igreja deve então, por causa disso, ancorada no Evangelho, fincada no Evangelho, a igreja enquanto aquela que aponta para o reino de Deus, ela deve então testemunhar do Evangelho, né? Que Jesus é o rei do mundo e que Deus ama o mundo e veio salvá-lo. Essa é a nossa bandeira, né? A bandeira do Evangelho. É por isso que a gente não se entrega a nada e nem a ninguém, a não ser ao nosso rei Jesus, porque ele venceu a morte. Amém, irmãos? Pode ir mais um. Então, o justo vive pela fé. Se a igreja ela não se envolve ela não levanta nenhuma outra bandeira a não ser a bandeira do Evangelho. Agora, em relação ao justo, ao crente, ao cristão, o justo vive da fé no Evangelho, né? O papel então da igreja, e tem sido isso que a gente tem tratado aqui, é preparar os cristãos, é preparar você para afirmar sua fé na esfera pública. O crente vive da fé. O crente proclama a fé. O crente vive a fé. E o papel da igreja aqui não é levantar nenhuma bandeira a não ser a do Evangelho, porque você precisa ser preparado para anunciar, para defender, para afirmar sua fé lá na esfera pública. A gente tem conversado, né, e muito tem se falado sobre laicidade, né? Quem já ouviu falar desse termo? Que a gente vive no Estado laico. Alguém pode me dizer o que é isso? O que significa dizer que o Brasil é um Estado laico? Um Estado sem religião. Sim, na verdade não se mistura, né? Isso. Mas se a gente pensar direitinho, isso tem a ver com o que Jesus disse: César, dai a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus. Normalmente, quando se cria, né, um Estado religioso, isso nunca deu certo em canto nenhum. E nunca vai dar. Então, a gente aqui, a gente rejeita a ideia de um Estado brasileiro evangélico. Né? No sentido de que a igreja evangélica vai tomar o poder para si e vai então estabelecer uma série de regras e de leis e obrigando todo mundo a ser evangélico. A gente sabe que isso nunca dá certo. E a gente sabe que essa não é a proposta da igreja, nunca foi. E a gente vê que no passado, quando isso aconteceu, as coisas não deram muito certo. Né? Lá na Idade Média a gente sabe disso. Mas eu queria conversar com vocês sobre o que se fala hoje sobre essa ideia de laicidade. Porque existem duas formas de enxergar esse conceito. É rapidinho, gente, não pensa assim que é algo chato, não. De um lado, a gente ouve falar, e existe a ideia de laicidade que veio lá dos britânicos. Existem dois conceitos hoje no mundo de laicidade. E aí que está o problema, a gente não entende muito bem isso, né? Existe a laicidade britânica, que é aquela que foi adotada na Inglaterra, desde o século XVIII, XIX, e no século XX, e foi para os Estados Unidos também, foi o modelo dos Estados Unidos, até o final da década de 90, o final do governo do Clinton. O que era esse conceito britânico? Que o Estado ele não deve ser ditado pela igreja. Isso não deu certo. Mas todo e qualquer cristão, na verdade não só o cristão, mas toda pessoa pode pegar um banquinho, colocar na praça pública, subir no banquinho e defender a sua fé. E afirmar a sua fé publicamente. Esse é o modelo inglês. E é assim que foi na Inglaterra, tem sido, né? E foi nos Estados Unidos até o final da década de 90. Lá mudou. Agora, existe outro conceito de laicidade que é o francês. O francês é aquele que veio da Revolução Francesa. A partir desse conceito, quando um Estado laico não admite que um cristão pegue um banquinho, coloque na praça e defenda a sua fé e afirme a sua fé, não pode. Todos os outros podem, mas os cristãos não. Porque a ideia de Estado laico francês nasceu da libertação da igreja e do cristianismo. O problema era o cristianismo. Então a gente rompe com o cristianismo e a gente fecha todas as portas. Então o cristianismo só pode ser vivido privadamente. E lá na França é proibido até para os alunos levarem um crucifixo, por exemplo. Não pode. Os caras chegaram ao extremo de que não pode sequer demonstrar ou levar nenhum símbolo cristão em nenhum dos espaços públicos. É proibido. Não pode. E os pais são continuamente alertados de que eles devem orientar seus filhos que, por exemplo, eles não podem, antes de comer, fazer uma oração. Não pode. Proibido. Porque na medida que você faz isso, você ofende algumas pessoas que não oram. Então você não pode fazer. Se você quiser defender a sua fé, você faz sozinho lá no espelho, dentro da sua casa. Agora, em todo e qualquer espaço público, não. É claro que esse modelo tem ganhado, né, espaço hoje no mundo, até nos Estados Unidos, depois, e principalmente no Brasil, a partir dos anos 2000. Os governos, né, mais de esquerda assumiram o poder. E desde lá, muito se fala sobre isso. E desde lá, existe uma tendência de dizer que ninguém, né, aliás, todos podem, mas os cristãos não podem defender a sua fé. Quem assistiu o filme 300, né? Lá no ano 2007, estreou um filme, né, chamado 300. É uma adaptação, né, de um trabalho de um gibi lá dos Estados Unidos. Mas ele conta a história, ele narra o evento da Batalha das Termópilas, quando 300 espartanos enfrentaram
150 mil soldados persas. Isso aconteceu, isso é histórico. Então, esse filme, ele trata disso, é lógico, né? É um belo filme do Zack Snyder, gosto bastante dele. Mas quando ele estreou em 2007, ele causou uma certa resistência aí do pessoal que fica patrulhando, né? Hoje, por aí. Ele não foi bem visto pela crítica, porque ele falava ele levantava algumas questões que hoje não se pode mais levantar. E se você observar o Frank Miller, que é o autor, né, ele trabalha muito isso. Ele tem uma visão, né, bem próxima ali do cristianismo. Se você conhece ali o Batman, Cavaleiro das Trevas, Batman Ano 1, né, o Demolidor, a queda de Murdoch, né, Ângelo? Só coisa boa, né? Na verdade, existe uma visão ali muito bíblica do que é o homem, das limitações humanas e do que acontece quando pessoas assumem o poder para mandar nas pessoas. Fala, Ângelo. Sim, sim. Enfim. Mas ele trabalha bastante isso e hoje já não é mais uma pessoa muito elogiada, é lógico, né? Nem recebe sim tantos prêmios. Mas esse filme, ele levanta algumas questões. Em primeiro lugar, o problema não são soldados armados, né? Na verdade, eles não são os vilões da história. Em segundo lugar, os políticos pacifistas. Também a gente não deve confiar nos políticos pacifistas, esses caras que ficam aí. E ele fala muito do perigo que vem lá do Oriente, né? Que vem do Oriente. Então é lógico que não foi um filme bem visto hoje em dia. Ele fala de coisas que não se pode mais falar. Mas eu estou falando, vai mais um. A gente se lembra da história, né? Leônidas com seus 300 enfrentam o exército de 150 mil persas, liderados pelo Xerxes. Aí o Rodrigo Santoro, né, encarnando aí o Xerxes. E Xerxes era encarado como o Deus homem, o homem-deus. E ele personifica o Estado divinizado. E eles tinham essa ideia, né? Os persas eles iam invadir o mundo, eles queriam dominar o mundo a partir dessa ideia de que o rei Deus precisa governar sobre o mundo todo. E, irmãos, tudo bem. Você fala, mas o que isso tem a ver com a nossa conversa aqui, né? Vai mais um aí, Bela. Abre sua Bíblia em Esther, capítulo 1. Eu queria dizer para vocês que esse confronto lá nas Termópilas, no desfiladeiro das Termópilas, ele foi muito importante para mim e para você. Porque se os gregos não tivessem resistido aos persas naquela época, nós nunca íamos ouvir falar sobre conceitos como liberdade, eleuteria, liberdade, né, do grego, ou coisas como democracia, enfim, todos esses conceitos que hoje, né, república, essas coisas que hoje não são tão nossas no Ocidente. Se os gregos não resistem, a gente não ia receber essa influência. Só que não foi só isso. Nessa mesma época, cerca de 2 anos ou 3 anos antes dessa batalha, que aconteceu em 483, né, antes de Cristo, outro conflito também se deu lá na Pérsia, na casa do Xerxes, esse mesmo Xerxes. Aconteceu alguma coisa, e que se não houvesse também resistência agora do povo de Deus, a gente também não receberia essa influência judaico e cristã também. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. E além disso, o livro de Esther, ele tem também algo importante para a gente entender, que em nenhum momento a gente percebe no livro de Esther, em nenhum momento acontece aqui a citação do nome de Deus. O nome de Deus não aparece em canto nenhum. Até houve, entre aqueles que reuniram, né, os livros hebraicos,
o questionamento, mas será que ele é um dos livros inspirados? Será que ele precisa estar no cânon ou não? Porque em momento algum, a gente vê o nome de Deus. Parece que ele não é um livro espiritual. Parece que ele é um livro mais político. E eu penso assim que isso tem algo a nos dizer. Vamos dar uma olhada aqui, rapidinho, só algumas coisas, a gente tem pouco tempo. Esther, capítulo 1, foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. E no 3º ano do seu reinado, ele deu um banquete a todos os nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres da província. É muito provável, né? E muito se diz que essa reunião aqui, esse evento que reuniu todos os líderes militares e políticos da Pérsia e da Média, foi a grande reunião para tratar da invasão na Grécia e no Ocidente. Eles estavam conversando sobre essas coisas, e o rei deu um grande banquete. A gente sabe a história, né? Você lembra da história? Então o rei reúne toda essa turma. Durante 7 dias, então, eles fazem os planos, e aí eles começam a beber e a festejar. Vitória garantida, né? E eles iam implementar esse alargamento do reino. Não bastavam 127 províncias, isso precisava crescer. Então o rei decide, junto ali, com essa cúpula, né? Nessa festa, e eles estão ali festejando e começam a beber e a beber e a beber. 7 dias bebendo, o rei fala: olha, o copo tem que estar cheio. Copo cheio de todo mundo, não quero copo vazio. Então, o copo sempre cheio, 7 dias de festa, de bebedeira. Aí no 7º dia, o rei pensa assim: eu vou trazer minha mulher para exibir a minha mulher na frente de todo mundo. Aí ele manda chamar, lá no palácio também havia uma outra festa. Vasti, a rainha da Pérsia, fazia ali uma festa com as mulheres. Aí ela recebeu a notícia: o rei está te chamando, ele falou para você ir assim, porque ele quer te exibir na frente de todo mundo. Aí o rei da Pérsia, aí a rainha fala: não, mandou uma mensagem para ele: eu não vou. Aí o rei ficou com a cara no chão e ficou aquela situação complicada, todo mundo, olha só, a mulher do rei não obedeceu. Ele mandou chamar, e era para ser alguma coisa, ele queria exibir, ele queria mostrar ali a sua mulher para todo mundo, e aí ele acabou sendo envergonhado. Foi assim que aconteceu. Aí houve uma reviravolta, as pessoas falam: ei, rei, se eu fosse você, ele consulta os sábios: poxa, sua mulher não te obedeceu, e agora? Aí ele fala: se eu fosse você, então eu fazia um decreto, eu ia punir as mulheres e desse ordem para que todas as mulheres obedecessem seus maridos. E mais, né? Ela não merece mais ser sua esposa, e se eu fosse você, né, dispensava ela. E o rei faz isso. E mais, faz o seguinte: para reverter essa situação que você foi humilhado pela sua mulher, promove aí um grande festival e escolhe entre todas as mulheres a mais bonita. Aí eles fazem isso, eles mandam de todas as províncias um edital falando: olha, mandem todas as mulheres, as mais bonitas, as garotas mais bonitas, que elas vão ser escolhidas para o harém do rei. E todas as mulheres bonitas do império foram lá para Suzã, e durante 1 ano elas fizeram um tratamento de beleza. Elas passaram 1 ano cuidando da beleza. Tá bom, né? Spa de 1 ano. E é legal aqui, ele fala aqui, quer ver? Ele fala assim, aqui, no versículo 12 do capítulo 2: devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Olha só. Então elas ficaram lá 1 ano, aquele monte de mulher, as mais belas. E entre essas mulheres a gente vê ali Esther. No meio aquele monte de mulher bonita, tinha lá Esther. Esther era mais uma das mulheres bonitas. Versículo 8.
do capítulo 2, quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Susã, colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Sabe aquelas oportunidades? Então, a moça chegou, ele gostou, e o próprio Hegai colocou Esther numa posição privilegiada. Por quê? Porque ele se agradou dela. Foi isso. Ele olhou para ela e gostou dela. E ele colocou a Esther entre as melhores, né? A gente pode dizer assim, entre as top 5, lá, sei lá, top 10, alguma coisa assim. Mas ela ficou a partir daí numa posição uma posição especial. Então, ele providenciou tratamento de beleza e comida especial para Esther. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Na verdade, ela era a top 1 mesmo, ponto. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem de sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Então pensa assim, irmãos, houve essa oportunidade. O rei da Pérsia, o Xerxes, ele precisava então casar de novo, uma bobagem, né? Uma atitude muito, muito feia, né? Mas enfim, ele precisava de uma nova esposa. Ele lança o concurso e dentre todas aquelas mulheres, milhares de mulheres, eis que surge uma, Esther. Essa tem nome, as outras a gente não sabe quem são, mas a da Esther a gente sabe. Por quê? Esther era prima de Mardoqueu, e ela chegou e ela alcançou graça aos olhos das pessoas que estavam organizando aquela situação toda ali. Ela foi colocada numa posição estratégica. Então, no versículo 15, quando chegou a vez de Esther, a filha de Abiail, tio de Mordecai, ou Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 10º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e a tornou rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete, o banquete de Esther. Mais um banquete, né? Mais uma festa. Mas é isso, irmãos. Essa garota bonita, que de repente foi escolhida entre todas as outras. O rei gostou dela, o rei colocou uma coroa sobre a cabeça dela, e a partir desse momento ela se tornou rainha da Pérsia. A gente sabe que logo depois as coisas mudaram. Surge um outro personagem, Amã, no capítulo 3. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, uma figura do império, e promovendo, dando-lhe uma posição mais elevada do que a todos os demais nobres. E ele foi colocado numa posição de honra na hierarquia persa. Todas as pessoas deveriam se curvar diante dele a partir de então, mas Mardoqueu não se curva, né? Aí aqui a gente já começa a perceber, no meio daquele povo persa, haviam pessoas que não se curvavam diante dos deuses e diante dessa ideia da divinização do rei e dos oficiais do rei. E existia ali gente que não se curvava. De novo, aquela mesma história, né? Parecida com o Sadraque, Mesaque e Abdinego. Mordecai ou Mardoqueu não se curva. E aí todos ficam sabendo, a fofoca, vai lá, não se curvou. Aquele cara que fica ali perto, né, dos portões ali, ele não se curva de vocês, da autoridade do Estado persa, enfim. Aí
acontece aquela situação, o rei procura, o Amã procura o rei, fala: rei, olha só, tem gente que não está obedecendo. Então vamos fazer o seguinte, o Amã faz essa proposta: não basta matar só o Mordecai, a gente quer matar todos os judeus. Todas as pessoas que vieram dessa descendência todos precisam ser eliminados. Então essa tramóia, esse plano lá de dentro das salas fechadas do palácio, irmãos, foi isso que aconteceu. Planos orquestrados por pessoas más contra o povo de Deus. Eles, em portas fechadas, eles tramaram o fim do povo de Deus. Todos vão ser eliminados. E essa notícia foi parar lá no Mordecai. Ele ficou sabendo, então ele se entristece. E essa notícia dele triste foi parar lá na Esther. A Esther fica sabendo. Aí ela manda ela não podia falar com ele, né? Ela manda então uma mensagem pro Mordecai, e ela pergunta o que aconteceu. Ele explica para ela: você precisa fazer alguma coisa, você foi colocada nessa posição para fazer alguma coisa, você precisa entrar na presença do rei. É isso que ele fala. Quando, no versículo 6, então Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido, e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele mostrasse para Esther, insistisse com ela, para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Aí no versículo 11, a Esther fala assim: mas não posso fazer isso, todo mundo sabe, existe uma lei. No versículo 11, todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe essa lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei, do pátio interno, sem que seja por ele chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para essa pessoa e lhe poupe a vida. Quando o Mardoqueu então recebe a resposta de Esther: eu não posso ir lá, eu não tenho autorização, se eu for posso ser morta. Então, no versículo 12, quando Mardoqueu recebeu a resposta, ele manda outra mensagem para ela: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Quem sabe se não foi por causa desse momento que você foi colocada na posição em que você está. Resposta de Esther, então, no versículo 15. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. E eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então, eu só queria ressaltar 2 coisas aqui, irmãos. Em primeiro lugar, essa afirmação de Mardoqueu, eu falo: olha, será que não foi pela vontade de Deus, pela soberania de Deus, que você foi colocada nessa posição? Será que não foi pela vontade de Deus que você foi bem vista quando você chegou e todos gostaram de você? Será que não foi pela vontade de Deus que o rei, ao passar o olho em todas as mulheres, ele ficou fixado em você? Será que não tem o dedo de Deus nisso? E em segundo lugar, o coração de Esther, né? Então, nesse momento há uma mudança, e ela entende sim que era o papel dela, e ela precisava fazer aquilo, e ela então pede para todo mundo fazer jejum e oração: orem por mim, que eu vou sim fazer. E aqui a gente vai fazer também esse jejum, essa oração, a gente vai buscar Deus, e eu vou enfrentar o rei, e ainda que eu tenha que morrer, não tem problema. E a gente sabe toda a história. Quando ela entra na presença do rei, o rei fica feliz.
Em vez de mandar matar, ele fala assim: você pode me pedir até metade do reino que eu vou te dar. E aí ela pede, e o rei então reverte toda essa situação, e todo o povo de Deus é salvo dessa tramóia. Irmãos, Deus mudou a história. Deus mudou a história. Porque as pessoas fizeram os seus planos, né? As pessoas poderosas e más, elas fazem seus planos continuamente. Isso continua acontecendo hoje. Isso continua acontecendo hoje, inclusive no Brasil. Quantidade de quadrilhas, né? Por aí, tramando o futuro da nação. De partidos, de pessoas poderosas, grandes corporações, né? Empresas poderosas. Eles ficam decidindo para onde vai a nação, né? Eles ficam lá fazendo os planos. Mas aí, o que a gente precisa entender é que Deus coloca pessoas simples, no caso era Esther, uma garota simples, numa posição onde ela ali podia fazer alguma coisa. E aí que está. A gente sabe que a igreja não se mete, já falamos isso, a igreja não levanta a bandeira, mas a igreja é composta de pessoas que precisam saber defender a fé, que precisam saber defender o Evangelho, quando isso for pedido, isso for necessário. Amém, irmãos? O que Pedro fala é entregar e apresentar a razão da esperança que há em nós, todas as vezes que a vida exigir isso de nós. Esther foi essa pessoa. Existiam planos, mas Deus usou uma pessoa, e a coragem dessa garota, ela foi corajosa, ela enfrentou a situação, mas ela não confiou nela mesma. Aí que está, ela pediu para que todo o povo orasse junto com ela. Ela própria foi orar e ela jejuou, ela não acreditou em si mesma, ela entendeu, se for da vontade de Deus mesmo, então Deus vai me usar, e ainda que eu fique viva, que eu morra, não importa, eu preciso fazer isso, porque Deus me colocou nessa situação, esse sentimento de vocação, irmãos. Isso precisa acontecer em você, isso precisa estar no teu coração. Uma outra coisa é que o nome da tramóia, né, aconteceu. E eles lançaram sortes sobre o dia e como é que eles iam fazer isso. Essa palavra sortes chama-se Purim. A palavra Purim, sorte, e foi lançada sorte sobre o povo de Deus. Essa palavra foi revertida. E depois do que aconteceu com Esther, desde lá, né, então essa tramóia que decidia matar o povo de Deus foi transformada na festa mais alegre dos judeus, que é a festa do Purim. É a festa da libertação, é a festa onde eles dividem, eles dão presentes, é a festa onde eles ajudam as pessoas necessitadas. A festa do Purim, irmão. Então houve uma reviravolta. Deus quer usar o povo dele, Deus quer usar você. E Deus usou a vida de Esther e Mardoqueu naquele momento decisivo. Se eles não tivessem agido, como Mardoqueu disse, talvez Deus levantasse outros, mas Deus usou a vida daquelas duas pessoas, daquela garota e daquele senhor, daquele homem. E Deus então reverte toda a situação. Purim, que era para ser um símbolo da desgraça e do mal, tornou-se o símbolo da libertação do povo. Amém, irmãos? Deus exaltou os servos fiéis. Foi isso que aconteceu. Eu queria trazer essa história para você hoje. Apesar do nome de Deus não aparecer em nenhum momento no livro de Esther, não existe a situação em que o povo de Deus manda no mundo, não é isso. O povo de Deus não deve mandar no mundo, a gente não deve criar um partido cristão e a gente vai querer dominar o Brasil, não é isso. É que Deus vai colocar cristãos em posições estratégicas. Você não está lá por sua própria capacidade, e não, foi Deus que te colocou lá. Foi Deus que está colocando você onde quer que você esteja, né? Essa posição que você conseguiu, foi Deus que te colocou. Foi isso que aconteceu. E Deus quer usar os cristãos no Brasil em todas as áreas da sociedade.
inclusive na política. Inclusive na política. Pessoas, cristãos fiéis ao Evangelho. Fiéis ao Evangelho. Deus quer usar os cristãos em todas as camadas da sociedade, nas empresas, nas grandes empresas, nas escolas, em todo canto, irmãos. A gente defende o Estado laico, sim, mas um Estado laico onde os cristãos possam defender a sua fé e proclamar a sua fé nos lugares públicos. Nos lugares públicos. E que não sejam perseguidos por causa disso. Essa é a posição da igreja. E é essa a mensagem do livro de Esther. E é por isso que não tem o nome de Deus em canto nenhum aqui. Porque o nome de Deus não deve ser tomado em vão. Lá no palácio, o nome de Deus não foi tomado em vão. E muitas vezes a gente coloca, em nome de Deus a gente faz isso, em nome de Deus não é isso, não tem nada disso. Somos servos. Deus colocou a gente espalhado por aí, nessa esfera pública, para que a gente faça a diferença. Amém, irmãos? Essa é a mensagem desse livro de Esther. A festa do Purim é a festa da libertação. Eles participam da mesa com muita alegria desde lá. Não sei se você já assistiu os judeus na festa do Purim, a forma como Deus reverteu a sorte. Deus mudou a sorte do povo. E hoje eu convido você que crê no Evangelho. Deus reverteu, né? Deus colocou Jesus na história, uma posição estratégica para mudar a minha vida e mudar a sua vida para sempre. Você que crê no Evangelho é convidado a vir aqui à frente, da minha direita para a minha esquerda. Vem aqui, pega um cálice, um pedaço de pão, volta para o seu lugar e a gente vai participar desse momento juntos. Venham todos, venham todos. Aqueles que creem no Evangelho, precisa crer no Evangelho. Crer que Jesus foi colocado numa posição estratégica. Ele foi colocado no ponto mais alto da nossa história. No ponto mais alto da nossa história. No monte mais alto da história da humanidade. E aquilo que Jesus fez determinou a minha sorte e a sua sorte. Aquilo que Jesus fez, a obra de Cristo, reverteu a maldição, quebrou toda a maldição, todo tipo de tramóia, de planos malignos, toda iniciativa humana, de rebelião contra Deus, toda injustiça. O Senhor Jesus diz que Ele foi elevado acima de todas as pessoas, de todas as coisas. O nome de Jesus foi elevado acima de todos os nomes. Todos os nomes. Não há nome acima de Jesus, acima do nome de Jesus. Porque Jesus morreu e ressuscitou. Ele é chamado como o Rei dos Reis, o Rei de todos os reis, o Rei de Xerxes, o Rei de todos os Césares, o Rei da República Federativa do Brasil, o Rei acima da Organização das Nações Unidas. O nome de Jesus está acima de tudo e todos. É isso que fala o Evangelho. Deus te colocou onde você está, na posição em que você está, para que você possa testemunhar a verdade a respeito de quem é o
aos Coríntios capítulo 11, diz que o Senhor Jesus, a partir do 22, o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, e abandonado, Ele levantou o pão e Ele disse: esse é o meu corpo partido em favor de vocês. Esse é o meu corpo partido em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Quando vocês fazem isso, vocês anunciam. Quando vocês fazem isso, vocês proclamam. Vocês proclamam a minha morte e a minha ressurreição. Quando vocês fazem isso, vocês proclamam a minha volta. Eu voltarei. Todo olho verá sobre as nuvens do céu o sinal do Filho do Homem, reinando sobre todas as nações, secando todas as lágrimas, fazendo cessar toda injustiça, punindo todo o mal. Presenteando o bem, galardoando o bem. O sinal do Filho do Homem. Quando vocês participam do pão, vocês anunciam que eu vou voltar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, Deus está acima de todas as mentes, todos os governos. Ele é soberano. Foi isso que ele provou lá na Pérsia, e Ele quer provar hoje. Ele quer usar você. Ele quer usar você para mostrar que Ele sabe de todas as coisas e Ele tem todo o poder. Soberano. Amém? Você que hoje participa da mesa do Senhor, você que hoje participa, e quando participa em memória de Cristo, você anuncia. Amém? Amém, irmãos? Então eu quero participar agora com vocês, todos juntos. Nós vamos fazer isso todos juntos. O Senhor partiu o pão e Ele distribuiu. Comam e comamos todos juntos. A palavra de Deus continua dizendo: depois de haver ceado, o Senhor Jesus então levantou o cálice, tendo dado graças. Ele disse: esse cálice representa a nova aliança estabelecida com o meu sangue. A nova aliança estabelecida com o meu sangue. Um contrato foi assinado na mais alta corte da vida e do universo. Um contrato entre duas partes. Do lado humano, assinou com o seu sangue o Senhor Jesus. Do lado celestial, assina o Pai. Uma aliança, um acordo que foi estabelecido com o meu sangue, disse o Senhor Jesus. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Você não toma porque você é bom. Você não participa do cálice porque você é bonzinho, porque você não tem pecado. Você participa porque você crê. Você crê. Você crê e por crer anuncia. Foi Ele. É o sacrifício de Jesus que mudou todas as coisas. Então, em memória de Cristo, olhando fixamente para Cristo, eu vou convidar você a participar agora do cálice. Tomemos todos juntos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus.
Deus. Glória a Deus. O Senhor venceu. Mas vamos ficar de pé? Vamos lá, irmãos. A gente tem mais uma semana, né? Semana que vem a gente tem o culto normal, mesmo horário. E a gente vai encerrar essa fase aí das eleições. Tempo difícil, a gente sabe. Nada vai mudar, sim. A gente sabe que a gente vai enfrentar muita dificuldade. Não importa qual candidato ganhe. A gente sabe que vai ser muito difícil. E o povo de Deus precisa jejuar e orar. É isso. A gente precisa orar. A gente precisa buscar a face de Deus. Entendendo que Deus nos colocou em posições estratégicas para a gente fazer diferença. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, por todos os dias dessa semana. Vão em paz, meus irmãos.